Olá, você está aqui na primeira estação que nós estaremos usando no nosso processo aqui de método de estudo bíblico. Lembrando então que existe um trilho principal que tem a ver com o método de estudo indutivo, aquelas 3 etapas desse processo simples que nós estamos ensinando, que é a observação, a interpretação e a aplicação. Eventualmente, a gente vai sair um pouco desse trilho principal e ir para essas estações, onde nós vamos investigar alguns conceitos imprescindíveis para que a gente possa avançar adequadamente na nossa matéria. Essa primeira estação MEB que nós estaremos olhando se chama Conhecendo a Minha Bíblia. De fato, se você puder ser honesto, a palavra de Deus é extremamente valiosa para cada um de nós, é uma palavra empolgante, transformadora. E a gente sabe que, eventualmente, a palavra de Deus, ela tem uma palavra muito especial para cada grupo etário, para um tipo de pessoa, dependendo do uso que ele faz das Escrituras, seja um pastor, seja uma pessoa que está querendo estudar a Bíblia de uma forma bastante introdutória. Ou seja, a empolgação com que cada pessoa, dependendo da sua necessidade, dependendo da sua faixa de vida, dependendo do seu momento pessoal tem ensejado a elaboração de diversos tipos de Bíblias, que pode, de fato, falar muito pessoalmente para cada uma dessas faixas etárias ou desses tipos de pessoas, atendendo às suas necessidades, mostrando com isso que a palavra de Deus é extremamente rica, variada e atende cada tipo de pessoa na sua necessidade. O que eu tenho aqui comigo é um texto que eu gostaria de ler e que de fato declara um pouco como anda o avanço desse tipo de variação de edições e versões bíblicas. O nome do texto se chama Uma Santa Indústria. Diz assim o texto: o país do futebol, do samba e do café tem sido, de uns tempos para cá, também o país da Bíblia. Nunca se produziu e vendeu tantos exemplares do livro sagrado no Brasil como agora. São 7 milhões todo ano. Hoje, as Sagradas Escrituras são a ponta de lança de um imenso mercado que não para de crescer e já coloca o Brasil na posição de campeão mundial, superando até mesmo os Estados Unidos da América. E o mercado está cada vez mais diversificado. As editoras evangélicas, responsáveis por cerca de 70% da distribuição, têm se empenhado em oferecer ao público edições cada vez mais caprichadas. As Bíblias modernas trazem comentários, estudos, mapas, diagramas, índices remissivos e inúmeros outros recursos que tornam a leitura da palavra de Deus um prazer para os olhos e o espírito. De fato, nós olhamos então que existem diversas edições, versões da Bíblia, cada uma para atender um determinado público-alvo. Eu trouxe aqui alguns exemplos de versões bíblicas para que a gente possa compreender um pouco melhor o que significam essas diferentes versões ou edições da Bíblia e, de repente, até você possa identificar que tipo de versão é a versão de Bíblia que está aí nas suas mãos. Vamos para o quadro para acompanhar algumas dessas versões que existem hoje no mercado. Eu estou aqui apresentando algumas versões bíblicas e essa primeira versão ou edição bíblica é a Bíblia de Estudo Pentecostal. A Bíblia de Estudo Pentecostal, então, é essa versão, essa edição da Bíblia, que traz a tradução, o texto da Almeida Revista e Corrigida. Ou seja, essa é a tradução que é usada nesse exemplar ou nessa edição da Bíblia, que tem, de fato, como principal objetivo atender o público mais pentecostal nas suas convicções doutrinárias típicas. A Bíblia, então, de estudo pentecostal, tem os seus recursos próprios, estudos, mapas, calendário para leitura e introdução aos livros bíblicos. Nós temos aqui uma outra versão da Bíblia, que é a Bíblia Anotada. A Bíblia Anotada também, semelhantemente à Bíblia Pentecostal, é uma Bíblia que traz alguns recursos além do texto bíblico que está sendo usado. Nesse caso, a tradução que está sendo usada é a Almeida Revista e Atualizada. Os recursos típicos que essa Bíblia traz são uma introdução, notas explicativas, referências cruzadas, concordância bíblica e alguns mapas que serão úteis ao longo do estudo bíblico. Eu tenho aqui, na verdade, essa Bíblia
anotada é a Bíblia que eu tenho aqui nas minhas mãos. Ela está aqui presentemente comigo e mais adiante eu vou poder mostrar e detalhar um pouco melhor o que significa alguns desses recursos que nós estamos colocando aqui, tendo como base a Bíblia anotada. Além disso, nós temos a Bíblia da Mulher. Como o próprio nome declara, é uma Bíblia que foi, na verdade, desenvolvida, um tipo de edição bíblica, pensando mais no público feminino. A tradução que é usada na Bíblia da Mulher é a Almeida Revista e Atualizada. Os recursos típicos dessa Bíblia são artigos e tópicos sobre a mulher e o ministério feminino, notas explicativas, mais de 100 retratos com perfil de mulheres da Bíblia. Temos também a Bíblia de Referência Thompson. A Bíblia de Referência Thompson é uma Bíblia muito usada para estudo. Ela tem como tradução a edição Almeida Contemporânea e os recursos que estão presentes nessa Bíblia são mais de 100 mil referências por assunto, suplemento arqueológico, concordância, mapas, estudos, biografias, devocionais e introdução para cada livro das Escrituras. A grande pergunta que eu preciso fazer para você é, certamente, quando você pega a sua Bíblia, como essa Bíblia aqui, ou outras que eu poderia mostrar para você, como, por exemplo, a Bíblia de Estudo e Esperança, e outras que eu poderia identificar aqui, você sabe exatamente qual é a versão, ou seja, a edição de Bíblia que você tem em mãos. A grande pergunta que você deve fazer é a seguinte: será que você sabe qual a tradução da Bíblia que você está utilizando? Eu tenho aqui, na verdade, a Bíblia do Ministro, que é uma das Bíblias que é essas versões bíblicas importantes da gente conhecer. A Bíblia do Ministro, então, é uma edição de Bíblia que serve, ajuda aqueles que são pastores, pregadores, evangelistas, ou seja, pessoas que estão pregando a palavra no seu ministério. A Bíblia do Ministro, ela tem, na verdade, uma tradução própria. E é necessário você identificar em que local se encontra essa tradução. Eu tenho aqui comigo a Bíblia do Ministro, e se você abrir a sua Bíblia, você vai perceber que dentro dessas páginas iniciais se encontra de fato a informação necessária para que você compreenda qual é a tradução que você está usando. No caso da Bíblia do Ministro, a tradução usada é a edição revisada e aumentada para a Bíblia do Ministro, que é da editora Vida. Então, essa aqui identifica para nós qual é a tradução bíblica que está sendo utilizada. A Bíblia anotada, que foi a Bíblia que eu já indiquei para você, se você também observar nas primeiras páginas, você vai encontrar o tipo de tradução que está sendo usado dessa Bíblia. Nesse caso, a tradução que está sendo usada é a tradução que foi efetuada pela João Ferreira de Almeida, a Revista e Atualizada, conhecida mais propriamente como Almeida, Revista e Atualizada. Percebe então que existe uma diferença entre a versão ou edição de Bíblia que você está usando e o tipo de tradução que está contido no texto da Bíblia que você está usando. Eu gostaria que você pudesse identificar agora qual é o tipo de versão da Bíblia que você está usando. E também que você pudesse gastar alguns minutos para tentar identificar, aí na introdução da sua Bíblia, qual é a tradução da sua Bíblia, independente da versão que você está utilizando. Gaste alguns minutos para identificar isso e no próximo bloco a gente vai poder identificar um pouco melhor como lidar com as diferentes versões e traduções das Escrituras.